Envelhecer é um processo natural, mas ninguém nos ensina como lidar com a solidão, as limitações do corpo e o peso das memórias que acumulamos ao longo da vida. Imagine passar 2 meses em um asilo, convivendo com pessoas que carregam décadas de histórias e experiências. O que você aprenderia? Eu sou um homem de 77 anos e, por decisão própria, resolvi me internar em um asilo por 2 meses para entender de perto o que significa envelhecer longe da família, sem a rotina de sempre e cercado por pessoas que compartilham a mesma jornada. O que eu descobri foi surpreendente e me fez mudar completamente minha visão sobre a velhice, a vida e o que realmente importa. Se você acha que um asilo é apenas um lugar triste e solitário, espere até ouvir as histórias que vou contar. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o que eu aprendi nesse tempo pode ajudar você ou alguém que ama a viver uma velhice mais leve e feliz. Agora, vamos começar essa jornada e descobrir juntos as maiores lições que a vida me ensinou nesses 2 meses. A solidão tem um peso maior do que a doença. Quando eu cheguei ao asilo, confesso que meu maior medo era lidar com as dores do corpo e as limitações da idade. Mas bastaram algumas conversas com os outros residentes para perceber que a dor física não era o maior problema. O que mais pesa na vida de um idoso não são as doenças, e sim a solidão. Vi homens e mulheres que passaram a vida inteira criando filhos, trabalhando duro e construindo um lar, mas que agora passam os dias esperando por uma visita que quase nunca chega. Alguns moradores do asilo não recebem uma ligação sequer por meses. Outros tiveram a sorte de ter filhos que visitam nos finais de semana. Mas mesmo assim, a sensação de abandono era evidente. O que aprendi com isso? O tempo em família é o bem mais precioso que existe. Não adianta trabalhar a vida toda, juntar dinheiro e construir um império se no final você estiver sozinho. O amor não pode ser adiado. Se você tem pais, avós ou parentes idosos, ligue para eles hoje. A presença vale mais do que qualquer presente. A solidão pode ser mais destrutiva do que qualquer doença. Ela consome a alma, enfraquece o corpo e apaga a vontade de viver. Vi pessoas fortes e lúcidas, mas que pareciam definhar por dentro simplesmente porque não tinham com quem conversar. Se eu aprendi algo nesses meses, foi que envelhecer sozinho é a pior coisa que pode acontecer a alguém. Mas existe algo ainda mais triste do que a solidão. E eu percebi isso na primeira semana no asilo. A próxima lição que aprendi é algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida. A vida passa mais rápido do que você imagina. No asilo, conheci um senhor chamado Antônio. Ele tinha 91 anos e me disse algo que nunca mais vou esquecer. Em uma manhã chuvosa, enquanto tomávamos café, ele olhou para fora e disse: "Outro dia eu tinha 20 anos. Estava forte, cheio de sonhos. Pisquei os olhos e agora estou aqui." Aquilo me arrepiou. Percebi que o tempo é traiçoeiro. Quando somos jovens, acreditamos que temos uma vida inteira pela frente. Mas a verdade é que a vida passa como um sopro. E o pior: a maioria das pessoas só percebe isso quando já é tarde demais. O que aprendi com isso? Cada dia é um presente. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. O tempo que você gasta com brigas, preocupações e ressentimentos nunca mais volta. O arrependimento mais comum dos idosos não é pelo que fizeram, mas pelo que deixaram de fazer. Antônio me disse que se pudesse voltar no tempo, teria dito mais "eu te amo", abraçado mais os filhos e se preocupado menos com dinheiro e status. E isso me fez pensar: quantas pessoas só percebem a importância da vida quando já não podem mais vivê-la plenamente? Eu comecei essa experiência no asilo, achando que aprenderia sobre a velhice. Mas o que descobri foi o verdadeiro valor da juventude e do tempo. E se você acha que isso foi impactante, o que aprendi na terceira semana no asilo me fez enxergar o mundo de outra forma. As pequenas coisas são as mais importantes. Sabe aquela sensação de que a felicidade depende de grandes conquistas? Uma casa dos sonhos,
Uma conta bancária cheia? Uma carreira bem-sucedida? No asilo, descobri que as coisas que realmente importam são as mais simples. Vi a alegria nos olhos de uma senhora de 85 anos ao ganhar uma fatia de bolo no café da tarde. Percebi como um simples passeio pelo jardim fazia um senhor de 78 anos sorrir como uma criança. E entendi que no final da vida, as memórias que aquecem o coração não são as de grandes eventos, mas sim dos momentos simples e genuínos. O que aprendi com isso? Felicidade não está nas grandes conquistas, mas nos momentos do dia a dia. Um abraço sincero vale mais do que um presente caro. As pessoas se lembram de como você as fez sentir, não do que você conquistou. Eu passei 77 anos da minha vida acreditando que o sucesso era ter bens materiais. Mas bastaram algumas semanas no asilo para perceber que as coisas mais valiosas não podem ser compradas. E se essa foi uma grande lição, a próxima me fez entender o que realmente significa envelhecer. Nos primeiros 2 meses que passei no asilo, aprendi 3 lições profundas sobre a vida. A solidão é mais pesada do que qualquer doença. A vida passa mais rápido do que imaginamos, e as pequenas coisas são as que realmente importam. Mas o que vem agora pode ser ainda mais impactante. Existe algo que muitas pessoas ignoram durante a vida e só percebem quando já é tarde demais. A verdade sobre o que realmente significa envelhecer e como evitar os maiores arrependimentos da vida. Se você chegou até aqui, continue comigo até o final, porque a lição final que aprendi no asilo pode mudar completamente sua forma de enxergar o futuro. E antes de continuar, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque histórias como essa podem fazer você enxergar a vida de uma maneira totalmente diferente. Agora vamos continuar essa jornada. Você nunca está velho demais para mudar. No asilo, conheci um homem chamado Sr. Eduardo, de 84 anos. Ele passou décadas da vida infeliz, carregando rancores e ressentimentos. Não falava com o irmão havia mais de 40 anos, e dizia que o maior erro da sua vida foi não ter pedido perdão quando teve chance. Um dia, durante uma roda de conversa, ele olhou para mim e disse: "Se eu pudesse voltar no tempo, pediria perdão a todos aqueles que magoei e tentaria recomeçar. Mas agora já não posso mais." Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Ele passou a vida inteira achando que teria tempo para consertar os erros. Mas quando percebeu, já estava tarde demais. Mas algo inesperado aconteceu. Com a ajuda dos funcionários do asilo, eles conseguiram localizar o irmão dele. E depois de 40 anos sem contato, os dois se reencontraram. Eles choraram, se abraçaram e pediram desculpas um ao outro. Naquele momento, eu percebi que nunca é tarde para mudar. O que aprendi com isso? Guardar rancor é carregar um peso desnecessário pela vida inteira. O orgulho pode nos impedir de viver em paz. Nunca devemos deixar para depois aquilo que podemos resolver hoje. Vi um homem de 84 anos reencontrando a paz no final da vida, apenas porque decidiu dar um passo em direção à reconciliação. Então, se você tem algo não resolvido com alguém, pare e pense: vale a pena carregar esse peso? Mas mesmo depois dessa cena emocionante, algo ainda mais forte aconteceu e mudou completamente minha forma de enxergar a vida. A maioria das pessoas vive a vida errada. Isso pode parecer duro de ouvir, mas a grande maioria das pessoas passa a vida no caminho errado. No asilo, vi pessoas que passaram décadas trabalhando sem parar, economizando cada centavo, acreditando que a felicidade viria depois da aposentadoria. Mas quando esse dia chegou, perceberam que não tinham aproveitado a vida como deveriam. Eles adiaram viagens, deixaram de lado sonhos, perderam tempo demais com preocupações pequenas. E agora, presos a uma rotina monótona, perceberam que o tempo não volta. O que aprendi com isso? A felicidade não está no futuro, está no presente.
Trabalhar e juntar dinheiro é importante, mas não pode ser o único foco da vida. Aproveitar momentos com quem amamos é a única coisa que realmente vale a pena. Vi pessoas arrependidas de tudo o que não fizeram. E isso me fez pensar: quantos de nós estamos caindo na mesma armadilha? Será que estamos vivendo a vida ou apenas sobrevivendo? E se isso já parece forte, a próxima lição que aprendi é o que define se alguém vai envelhecer feliz ou infeliz. Quem para de sonhar, para de viver. Uma das coisas mais tristes que vi no asilo foi a quantidade de pessoas que simplesmente desistiram de viver. Não porque estavam doentes, mas porque não tinham mais objetivos, não tinham mais sonhos. Conversando com os moradores, percebi que os idosos mais felizes eram aqueles que ainda tinham algo pelo qual lutar. Um senhor de 80 anos que aprendeu a pintar quadros porque sempre quis ser artista. Uma senhora de 76 anos que decidiu escrever um livro contando sua história. Um homem de 90 anos que começou a aprender um novo idioma. Essas pessoas estavam cheias de vida, mesmo com a idade avançada. E então percebi que quem para de sonhar, para de viver. O que aprendi com isso? Sempre tenha algo que te motive a continuar. Nunca é tarde para aprender algo novo. A idade não deve ser uma desculpa para desistir dos sonhos. No asilo, vi que o segredo para envelhecer bem não é apenas cuidar do corpo, mas também da mente e da alma. Mas a maior lição que aprendi foi algo que transformou completamente a maneira como vejo a vida. E essa lição pode mudar a sua também. No final, tudo se resume ao amor que você deixou no mundo. Se tem algo que aprendi nesses 2 meses, foi que ninguém se lembra de quantos bens materiais você teve ou de quantos prêmios você ganhou. O que realmente importa é o amor que você deixou no mundo. O tempo passa, as riquezas se vão, mas as memórias e os sentimentos que você plantou nas pessoas ficam para sempre. No asilo, os idosos mais felizes eram aqueles que tinham boas histórias para contar, que espalharam amor, que fizeram a diferença na vida de alguém. E os mais infelizes eram aqueles que viviam apenas para si mesmos, que colocaram dinheiro acima das relações, que se afastaram das pessoas e se tornaram solitários. O que aprendi com isso? No final da vida, não importa o que você conquistou, mas sim quem você se tornou. O amor, as amizades e os momentos vividos são o que realmente ficam. A única coisa que levamos dessa vida é o que deixamos nos corações das pessoas. Então, se tem algo que posso te dizer depois dessa experiência, ame mais, perdoe mais, aproveite mais e nunca deixe para depois aquilo que pode fazer hoje. Porque no final, o que realmente importa é o amor que você compartilhou. O que aprendi nesses 2 meses em um asilo mudou completamente minha visão sobre a vida. A solidão, o arrependimento, o tempo que passa rápido demais, tudo isso são alertas para que possamos viver melhor agora. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Aproveite a vida enquanto há tempo. Nos vemos no próximo vídeo.